embrulhar aqui, sabemos que amanhã nós temos um culto e não podemos esquecer disso. Vamos lá. Êxodo capítulo 4, verso 18, por favor. Êxodo capítulo 4, verso 18. Assim, jovem, que eu terminar de ler até o 26, você põe o título para nós, tá bom, filho? Vamos lá. Moisés voltou para a casa de Jetro, seu sogro, e lhe disse: por favor, permita que eu volte ao Egito para procurar meus parentes. Nem sei se ainda vivem. Jetro disse: vá em paz. Antes de Moisés partir de Midian, o Senhor lhe disse: volte ao Egito, pois todos que queriam te matar já morreram. Então Moisés tomou sua mulher e seus filhos, a saber 2, montou num jumento e voltou para a terra do Egito. Levavam na mão a vara de Deus. O Senhor disse a Moisés: quando chegar no Egito, apresente-se ao faraó e faça todos os milagres aos quais eu o capacitei. Contudo, eu também irei endurecer o coração dele, para que ele se recuse a deixar o povo sair. Você dirá a faraó: assim diz o Senhor de Israel: Israel é meu filho mais velho. Ordenei que você deixasse meu filho sair para me adorar, mas uma vez que você recusou, matarei também o seu filho mais velho. Verso 24 ao 26, interessante. No caminho para o Egito, no lugar onde Moisés e sua família havia parado a fim de passar a noite, o Senhor lhe confrontou e estava prestes a matá-lo. Mas Zípora pegou uma faca de pedra e circuncidou o filho. Como um crepúcio, tocou os pés de Moisés e lhe disse: agora você é para mim um marido do sangue, um marido sanguinário. Quando disse um marido de sangue, estava se referindo à circuncisão. Depois disso, o Senhor o deixou. Palavra de Deus para nossas vidas. Com muito temor entro num texto dificílimo de aplicar, pois ele compromete muito uma aliança com Deus e com o nosso cônjuge também. Bom, para quem não entende aqui, a tal palavra chamada circuncisão é pele femoral do pênis da criança de 8º dia. Deus é perfeito. Outro dia eu ouvi de um cientista, ele dizendo sobre o 8º dia. O 8º dia da corda, da pelezinha, da fimose da criança, Deus mandou cortar no 8º dia, justamente porque é o dia em que se cortar, cicatriza com muito mais agilidade e rapidez e não corre risco nenhum de inflamar. Deus fez uma aliança, esse para mim era o batismo antigo, uma aliança cortando a pelezinha, né? Sabemos que as partes íntimas que a gente olha como uma parte sexual, para Deus é tudo uma linha de reprodução. Deus não olha como a gente vê. Quer ver? No Antigo Testamento, para se fazer uma aliança, um juramento, se colocava a mão debaixo da coxa, melhor, do saco escrotal de um homem, jurando pela nação dele, não é? Deus tem tanto respeito. Teve um cara no Antigo Testamento que ele tinha que ressuscitar a descendência do seu irmão. O seu irmão havia morrido e ele tinha que casar com a mulher do seu irmão para dar descendência ao nome do irmão. E ele só quis ter relações sexuais com a mulher do falecido, que era sua antiga cunhada, agora esposa. E ele tinha relações com ela e jogava o sêmen do homem na terra. Não queria engravidar nem dar a descendência à família, né? Suscitar o nome do marido do irmão dele, e Deus matou esse homem por nome de Ornã. Deus matou esse homem. Então, aquilo que a gente trata como o nosso bel prazer, Deus trata como um propósito, né? Então, toda vez que você tem relações sexuais com a sua esposa, é um propósito que está acontecendo ali. Aparentemente você vai relaxar, você vai ter uma opção de coisa, mas aquilo ali é uma celebração divina. Quando Deus olhou o homem e a mulher, Ele disse assim: ó, multiplicai, se encham a terra. É tão sublime, tão espiritual, que por diversas vezes Deus entrava no jardim, estavam os dois lá, nuzão, sem roupa nenhuma, e ninguém se mexia com nada, não se espantava, porque é a parte natural em que Deus criou a gente. Está comigo aí, não? Mas quando nós olhamos esse texto, a gente olha esse texto de uma forma diferente. O que tange aqui falar nessa tanta parte sexual que eu bati agora, é para explicar sobre essa palavra circuncisão. Porque a circuncisão é a pele do pênis da criança que é cortada, somente ela cortada. Algum homem já fez isso aqui? Eu fiz depois de adulto. Algum homem já fez? Gente, vocês são homens ou não são? Pelo amor de Deus, tem só eu e mais um aqui, 2, 3, 4, agora 5. Homem é ruim, né, mano? De confirmar as coisas, né?
O cara é virgem até 20 anos, você fala, e aí, você é virgem? Não, já peguei mais de 100. O homem quer cantar vantagem, né? Compra para a mulher, isso já é um vexame. O homem quer avantajar. Algum homem já fez a cirurgia aqui, de pele femoral aqui do negócio, já aumentou o número, aleluia. Não sei você, mas se é feito por quê? Porque machuca, força muito, ok? É normal, irmão, é a medicina. E essa aliança era feita como uma aliança que consagrava essa pessoa como juramento ao Senhor. Era uma aliança, um pacto dizendo, esse é de Deus, né? Por isso que eu fiz, quem não fez não é de Deus. Alguém fez aqui? Aumentou o número. Né? Mas só que o texto diz para a gente que quando o Senhor mandou, eu estou fazendo uma pregação de graça para frente, eu deveria começar lá no último versículo, né? Mas eu estou falando já que no Moisés fez, depois a gente volta ao início. Então Moisés, no verso 20, então Moisés tomou sua mulher e seus 2 filhos e levaram. Qual é a ordem cronológica do fato aqui? Deus disse para Moisés, no capítulo 3 de Gênesis, de Êxodo, quando ele viu aquela sarça ardente, quem lembra desse episódio? Quando ele viu aquela sarça fulminando em fogo e ela não se consumia, dali Deus criou um chamado para Moisés, dizendo assim, olha Moisés, sou eu que falo contigo, etc e tal, e lá mesmo o Senhor já disse, eu vou usar você para ir até a terra do Egito e libertar o meu povo. Então já tinha uma voz de Deus de algo incomum que já acontecera ali, né? Deus falou com Moisés, e não sei se você sabe que o arbusto é uma planta de deserto, 45, 50 centímetros, e é normal queimar, porque é uma planta de deserto, num calor muito grande, ela vai queimar. Só que por que chamou a atenção de Moisés? Porque ele é arbusto, ele queimava, mas o fogo não apagava, né? O fogo fumegava, e Moisés falou, estou aqui há meia hora, isso não apagou ainda, ou seja, o que o mundo olha para a gente é dessa forma, como Deus se mostrou para Moisés, aqueles que jamais deixam de queimar, né? Aqueles que têm tempo na presença, mas quando você olha, há vestígio de fogo, e não somente a fumaça e nem a cinza, né? Qualquer outro arbusto, ele estava como cinza ali, mas aquele que Deus se manifestava, ele ficava com fogo, e Levítico 6:13 diz, o fogo arderá continuamente sobre o altar e a chama não se apagará em ti. Então o que eu estou falando para vocês? Do encontro que Moisés teve com Deus, o primeiro, ali Deus revelou para ele, ali Deus disse a Angélica, todo o plano que Deus tinha através da vida de Moisés, ok? Agora, como é que Moisés foi parar na casa desse sogro Jetro? Claro, todo mundo conhece que ele viu um ato crucial dos egípcios lá massacrando o povo hebreu, que agora é Israel, e eles tomou aquela partida e matou um soldado e foi pôr em fuga. Acredito também que era um plano de Deus ali. Agora, o texto diz que ele levou a mulher e os seus filhos com ele, montou no jumento e foi embora. Mas só que ele está levando a esposa e os filhos, é correto? Diga, é. Agora, olha o que me chama a atenção, o que diz para mim no verso de número 24. No caminho para Egito, no lugar onde Moisés e sua família haviam parado para passar o pernoite ou a noite, o Senhor confrontou e estava prestes a matá-lo. Como é que pode? Parece que Deus é bipolar. Quem acha às vezes Deus um pouco esquisito? Levanta a mão e confessa. Quem acha Deus? Às vezes uma coisa que ele fala não dá para a gente entender, né? Será que a gente não quer entender ou a gente que não quer obedecer? Em toda leitura bíblica, nunca vi Deus errar e falhar em nada. A gente que demora a compreender, a gente que é ranzinza para obedecer. Como é que pode Deus gastar um tempo para falar com Moisés no capítulo 3, aí no 4 Deus aparece para ele vontade de matar? Por que Deus dá vontade de matar? Quem aqui já teve vontade de bater no filho? Levanta a mão, quem bateu? Quem teve vontade de bater no filho? Quem já teve vontade de socar o marido? Levanta a mão, com vontade, né? Tem irmãs assim. Isso é culto de libertação, irmão. Aí, quem já teve vontade de socar cara do abençoadinho? Marido, vontade, por quê? Você tem vontade porque ele estava bem com você, porque ele acertou o dia inteiro, porque, sabe, ele fez o que você pediu, dividiu a tarefa de casa? Não, você tem vontade por quê? Porque ele não fez o que você pediu. Como é que Deus vai querer matar alguém se está no nível da obediência? A bênção de Deus não acrescenta dor, diz o Provérbios. Ela traz riqueza. Então, se Deus está com vontade de matar Moisés, é porque Moisés está falhando com Deus. Mas lembra que Deus chamou ele uma obra libertadora no capítulo 3, no 4, ele já pega de imediato, pega a esposa, pega os 2 filhos e vai embora. E vai embora. Isso aqui, irmão, faz enxergar esse problema entre casais aqui, irmãos.
o nível de obediência para Deus, mas eles não vão como Deus mandou, eles vão da forma que eles querem. Porque presta atenção o que vai acontecer aqui, no verso 20. No caminho para o Egito, no lugar onde Moisés e sua família havia parado, a fim de passar a noite, o Senhor confrontou e estava prestes a matar Moisés. Por que o texto diz que Deus estava prestes a matar Moisés? Imagina a mulher nesse fogo cruzado. Moisés casa com uma mulher ímpia, uma mulher de Midian, uma mulher que tinha cultura de outros deuses. Lembra que essa mulher deu maior problema para Moisés chegar. O povo sempre fala, essa mulher, e Moisés se casou com uma mulher que não é do nosso povo. Deus nunca reclamou disso, mas o povo reclamava. Só que Moisés casa com uma mulher com cultura diferente. Por exemplo, para Zípora, o que é fazer a pele femoral da criança cortar? Para ela é um extermínio, é um corte, uma cirurgia sem anestesia na criança, sem necessidade, porque a causa não é doença, mas é um propósito. Aí olha o que o texto diz para a gente no verso número 21, por favor, 25. Mas Zípora pegou a faca. Então, quando essa mulher pega a faca, então, entre esse verso 24 e 25, há uma discussão. Moisés, por diversas vezes, ao ouvir Deus, a conhecer também a Torá, a conhecer também a história dos pais na fé, principalmente de Abraão, que vai ser citada, ele tentou botar os filhos na linha, mas a Zípora não deixou. A Zípora é a mãe, não bate, não toque. Mas o Moisés é o pai, aquele que recebeu a orientação de Deus. Aí Moisés, ele tenta, dá para entender que ele tenta cortar a pelezinha do crepúsculo da criança, mas a mãe fala que isso é banho de sangue. Como é que ela chama ele? Homem sanguinário. O que a mãe vê? A mãe vê isso como algo incomum, e para ela que não entende nada do propósito, é incomum. Para ela que não é mergulhada como Moisés é mergulhado, ela não viu o fogo, ela não viu a sarça, ela não sentiu o calor do fogo, então ela é fria para o assunto. Ela é fria para o assunto. A Bíblia diz, andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Vai ser sempre irritante quando alguém busca mais a Deus do que o outro. Para o outro tudo é demais, agora é só demais, agora é só igreja, agora é só... Se não mergulhar junto fica ruim, porque só um vai molhar. Se não tiver os dois no pé da fogueira, só um vai aquecer, o outro sempre vai ficar gelado. Você está entendendo o que está acontecendo aqui? Uma questão de divisão entre um e outro. Aí a Zípora fica tão irritada porque, acredito eu, entre as linhas bíblicas aqui, 24 e 25, Moisés olha para ela e diz assim, Deus vai matar a gente. Imagine ela, que Deus é esse que mata a quem ele manda fazer alguma coisa? Pois é, Deus é amor, mas é fogo consumidor. Portanto que o texto não poupa, o texto diz que Deus se irritou com Moisés e iria matá-lo. O que a Zípora faz? Ela pega uma faca, afia ela e ela mesma corta o crepúsculo da criança, o pênis da criança de 8º dia, e dá nojo, fica uma casinha assim, mas é aliança. Não tem como ter nojo, não tem como fazer cara feia para aquilo que é correto. Não tem que ter dó daquilo que é correto. Aquilo que é correto, pronto, acabou. Doa quem doer, pronto, acabou. Você está entendendo? E ela pegou a faca, afiou e passou o cerol no negocinho da criança. E pegou essa pelezinha, falou para Moisés assim, está satisfeito agora? Olha aí, homem de sangue. Está comigo aqui? Não. Eu sei que esse conflito aqui é a pior forma de explicar o que acontece com a gente, com divergência entre nós e o outro. Quem aqui, a mulher que já foi mal compreendida com o homem aqui, em alguma coisa? Levante sua mãozinha, por favor. Ele não vai bater em você, fica tranquilo. Ele disse Lei da Penha hoje, fica tranquilo, tá? Quem aqui, o homem que já foi mal compreendido com a esposa? São esses homens sanguinários que a gente são chamados. Incompreensível. Mas olha só, o que eu olho nesse texto quando eu vejo no verso 25? Ela diz, mas Zípora pegou a faca de pedra e circuncidou o seu filho com o crepúsculo, tocou os pés de Moisés, jogou lá aquela pelezinha que tirou e disse, agora você é para mim um marido de sangue. Quando disse marido de sangue, estava se referindo à circuncisão, pois diz o Senhor, depois disso o Senhor deixou a Moisés. Irmãos, olha o que o texto diz, repete para mim, depois disso o Senhor deixou a Moisés. Quer que Deus pare de perturbar a você? Faça aquilo que Ele quer. É simples. Deus estava ali perturbando Moisés, dizendo, vou acabar com você, vou te matar. Mas o que a gente olha no texto? Moisés deixou de fazer aquilo que Deus mandou por causa da esposa. Então peraí, então vale eu ter guerra com Deus para ficar bem com a minha esposa? Vale eu ter guerra com Deus para ficar bem com o meu marido? E é o que a gente às vezes vê, entendeu? Um parceiro, ele não quer guerra com o seu cônjuge, guerra entre aspas, discutir ou botar em
pauta, sentar para conversar, alinhar, mas quer uma guerra com Deus. É o que está acontecendo aqui. O texto mostra claramente para a gente que Moisés, por não tomar a criança e fazer aquilo que Deus quer, deixar a esposa dele tomar o controle da situação, ele arruma um problema com quem? Com Deus. Então eu não vejo vantagem. É legal estar bem com o marido? Bacana. É legal estar bem com a esposa? Bacana. Mas se eu estiver bem com ela, ou você com ele, e estiver ruim, azedo com Deus, vai dar ruim para os dois. Então preste atenção, o perigo que a gente corre, de às vezes olhar o nosso cônjuge, e não acompanhá-lo, não obedecer à orientação que Deus tem. Não, deixa aí, coitadinha, devia ser o pensamento que Moisés está da esposa. Coitada da minha esposa, irmão. A palavra coitadinha nunca fez ninguém crescer nem sair do casulo. Eu vejo muita gente tendo dó da outra, impedindo a outra de crescer, de exercer o seu melhor potencial. Coitadinho, não tem habilitação. Coitadinho, não se forma na faculdade. Coitadinho, não toma conta da sua vida. Coitadinho, não consegue vencer os gigantes da vida. Vai com coitadinho para ver. Olha quem está a fim de matar aqui. Deus está a fim de fulminar os dois. Por quê? Porque existe uma ordem clara de Deus. Qual é a ordem clara de Deus? Corta a fimose da criança. Faz uma aliança com Deus, né? Afinal de contas, Moisés seria aquele que ia representar Deus para a nação. E ele não obedece. E por que o nosso tema é casais procrastinadores? Solta aí, por favor. O nosso tema é casal procrastinador. Repete comigo essa palavra difícil, mas é fácil. Vamos lá. Procrastinador. O que é uma pessoa que anda procrastinando? É o Moisés. Sabe o que tem que fazer? Já era para ter feito. Não era nem para ter perguntado. Tem coisa lógica que não dá para perguntar. O parceiro ou a parceira, pastor, está sendo grosso demais. Irmão, não tem como. A ordem de Deus, irmãos. A ordem de Deus. Acompanha. Existe uma palavra bíblica que diz sobre alguém do cônjuge se auxiliar e não mandar. E essa mulher que foi chamada para ser, eu não estou diminuindo as mulheres, pelo contrário, eu acho o papel de uma mulher de auxiliar um papel excepcional. Josué é exaltado porque foi o melhor auxiliar de Moisés. Só que existem casais procrastinando, para não ofender, se falar ofende, eu não quero briga em casa, não quero guerra, e Deus vai deixar de morar nessa casa. Deus vai deixar de abençoar esse casamento. Por quê? Porque há um tempo de aliança, de crescimento, que não tem porquê. Existe procrastinação. Tempo de dondoquinha acabou, irmãos. Parece que está sendo criado com vó. Não podemos ser assim, irmãos. É para passar o cerol na fimose da criança? Faça. E essa palavra fácil de a gente assimilar é o que Deus chamava de aliança. Eu entendo que o ato de cortar a pele femoral da criança não era nem o ato que Deus queria. Deus na verdade queria mais era a obediência da lei. O que Deus mais queria saber era se Moisés estaria disposto a obedecer a lei, porque ele ia recitar a lei para Faraó daqui a um tempo. Então recitar a lei para as outras é fácil, mas cumprir ela para mim é difícil. Chegar lá no Egito, jogar a lei na cara de Faraó é fácil, é o que a gente mais vê. Mas você cumprir a lei, tem alguém comigo aí não? Levanta a mão quem está me ouvindo, os procrastinadores. Aleluia. O que seria a palavra procrastinador? Tem que falar devagar. É aquele que sabe que tem que fazer hoje, mas tem um dia de amanhã, ele fala, vou fazer amanhã. Imagine quantos dias ou quantas horas se passaram aqui, Moisés dizendo assim, daqui a pouco eu falo com ela. 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 E Deus falou assim, Moisés, isso daqui a pouco não chega. O que Deus fez? Vou te matar, Moisés. Está comigo? Quantas vezes Deus tentou falar com Moisés? Quantas vezes Deus tentou acessar Moisés? Moisés não deu ouvido, mas não era inocente. Deus foi lá e falou assim, vou te matar. Até que ela viu que era muito sério, ela mesma pegou, cortou a pele femoral da criança, jogou nos pés de Moisés, mas chamou ele de quê? Homem sanguinário. O que é uma pessoa que é procrastinador ou dora? É aquele que sabe o que deve fazer, o que tem que fazer, mas vive empurrando. Vive empurrando as coisas. Uma ação dessa aqui, simples aqui, de um homem para uma mulher dentro do lar. A gente sabe que existe coisas para corrigir entre a gente do lar. Mas 10 anos,
Mas isso que não foi corrigido, está morto, está mortificado. Mas no dia da outra crise, isso aí vai juntar, irmãos. Sabe aquele resto de entulho que você não joga fora em casa? Aí está lá no canto, daqui a pouco você quebra outra parede e vai juntar. Mas era um pouquinho de nada, mas juntou com outro entulho que quebrou alguma coisa. É a nossa vida, irmãos. Se a gente não tiver a nossa vida limpa, irmãos, ausente dessas procrastinações de ficar empurrando coisa, ficar empurrando. Sabe aquelas pessoas que demoram para fazer uma coisa de um dia que ela levanta uma semana para fazer? São procrastinadores. Quer ver uma coisa de obra? Por exemplo, você contrata um pedreiro para a tua casa. Aí você vai pagar ele o serviço integral. O serviço integral é 3.000, ok? Mas aquele serviço para ele, serviço que se você for pagar diária, ele vai dizer que é serviço de uma semana. Ele vai dizer, minha diária, serviço de uma semana. Mas se você fechar o valor do trabalho feito e falar assim, vou te pagar 3.000 e você, em quantos dias você quiser acabar, você faz. Sabe o que o cara vai fazer? 2 dias. 2 dias ele vai resolver tudo. Então ele é um mau servo, ele é um servo procrastinador. Ele alonga aquilo que ele pode encurtar. Irmãos, não deixe para amanhã o que é para se fazer hoje. A gente vai agora fincar mais um ano, irmãos. Vamos romper 2025. Você já está com promessa atrasada desde 2020, dizendo que vai fazer 2021, dizendo que vai fazer 2022. Agora você vai ser mais um católico na fila do terço, rezando em vez de orar e mudar. Você vai jogar ainda 40 dias que falta para terminar o ano, você vai jogar na culpa do 31 para o primeiro. Você vai jogar na culpa, não. O ano novo está vindo aí. Meu irmão, aquela maldita dieta de segunda-feira que nunca chegou, irmãos. Aquele móvel velho, aquela coisa pendurada em casa que não se conserta já tem 6 meses. Tem gente querendo consertar, meu irmão, videocassete. Videocassete. Vou deixar aqui o videocassete porque eu vou achar um técnico. Nem Serginho mexe mais, irmãos. É o que a gente vê por aí. São pessoas procrastinadoras. Procrastinadoras. Que não resolvem a sua vida e vivem entulhando informações. Agora o que me traz trazer essa palavra é o seguinte: que esses procrastinadores querem romper na vida, querem crescer na vida, querem prosperar na vida. Aprenda uma coisa e isso fica como uma lição. Se você não consegue resolver aquilo que você vê, o que você não vê, você não tem autoridade. Se a gente não resolve o que é visível, o que é invisível a gente não consegue, meu irmão. As coisas visíveis revelam para nós aquilo que não existe, mas que a gente é capaz de atingir. Já dei um seminário aqui de vida resolvida, irmãos. Já viu o teu carro, quantas lâmpadas tem queimada? Na tua casa, quantas lâmpadas tem queimada? São coisas que a gente precisa consertar para ontem. Aquela descarga que vive vazando, irmão, que não para de vazar. Aquilo vai irritar a tua esposa. Todo dia ela tem que pegar balde para jogar, está irritando ela. Talvez para você ela está levando na maciota. Meu irmão, mas quando o copo está cheio, um pingo vai transbordar. São pessoas que vivem procrastinando. Você vai, meu irmão. A minha esposa pediu para montar a árvore de Natal. Ela falou assim: eu vou chamar a menina. Aí eu, tá, chama ela. Ela falou assim: a cobra R$100. Eu falei: se eu montar, tu me dá o quê? Acabei de montar a árvore de Natal ontem, 2:30 da manhã. Mas não procrastinei. Fui lá e montei. Tem gente com pendência dentro de casa. Tem gente com pendência de dívida que iniciou o ano dizendo que ia lá para pagar, ia negociar e não paga. Está fingindo que não está nada acontecendo no mundo espiritual. A vida não anda, frequenta culto, vem para a igreja, chora, faz tudo certinho, joga na conta de Deus. Deus está dizendo: meu filho, as coisas visíveis revelam as coisas invisíveis, meu filho. Se você não resolve o que está ao teu alcance, eu não posso resolver aquilo que você não vê. Como é que Deus daria algo para alguém que não consegue resolver o que está à palma da sua mão, à vista dos seus olhos, para resolver coisas espirituais, que não tem nem o discernimento para essas coisas? Você está comigo ou não está? E aquela porta que você quase arrasta ela para entrar em casa? E aquele móvel que tem um pé meio caído assim? Irmãos, para com isso, irmãos. Não precisa ser marceneiro para fazer essas coisas. O Caio está aí, o Caio ficou de lá em casa. Meu móvel é novo, da cozinha. Aí tem um negócio, como é o nome daquele foguete, Caio? Dobradiça. Ela é de pressão, de pistão, né? Aquela que amortece. Aí eu falei assim: cara, Caio não foi lá em casa, já estou eu que desabafando, né?
Caio não vai lá em casa, Caio não vai lá em casa, Caio não vai lá em casa. Ah, meu irmão, falei assim, vou arrumar 2 parafusos aqui. Meu irmão, eu vazei os 2, cheguei na madeira. Falei, Caio, melhor do que tu. Vazei os 2. Aí o que você fez, pastor? Meu irmão, peguei uma broquinha, bem fininha, uma broca, e vazei ela fora, né, do negócio. Vazei a broca fora. Aí cheguei lá no outro também, vazei. Na madeira não vazei para a madeira segurar o parafuso. Meu irmão, dei meu jeito, dá teu jeito. Vou falar, vai ter alguém na tua casa que vai ficar todo feliz, ainda que fica feio, ela vai dizer assim, ficou bonito. Porque tem esposa que não aguenta mais ver o marido lesma dentro de casa. Eu estou dizendo isso para vocês com um acúmulo do que a gente ouve aí no altar, no gabinete pastoral. Gabinete, tem gente que está todo posudo achando que está, né? Está em dia lá, ela já está aqui com você, ó, não aguenta mais. Outro dia eu recebi uma ligação de uma líder da igreja, falou, pastor, por favor, arruma alguma coisa para o meu marido fazer em casa, não aguento mais ele aqui em casa. Falei, Jesus, ele está crente, né? Que está abafando como o Adão andando pelado em casa, e ela está doida para não ver mais ele. Sério, irmãos. Sério, a pior coisa do mundo é você ser um homem imprestável em casa, que tem que ligar para alguém para resolver uma descarga, que tem que ligar para alguém para trocar uma lâmpada. Meu irmão, fala isso não, irmãos. Faz isso não. Se eu já sei onde que é a pele femoral, eu vou cortar a pele femoral, irmãos. Se eu sei o que é para fazer, eu vou fazer, irmãos. Se eu conserto as coisas visíveis, Deus me habilita para as coisas invisíveis, irmãs. Nós vivemos diante de uma sociedade que é assim. Porque eu posso fazer hoje se tem um dia de amanhã, mas o celular na mão, vara a madrugada. A rede social, vara a madrugada. E uma coisa que tem aumentado o número de procrastinadores, com leitura bíblica, com atenção do cônjuge, com atenção da casa, com coisas pendentes da casa, é essa coisinha que você carrega na mão que a tela fica iluminando a sua noite. Você sem dar conta, qualquer um de nós estamos refém disso. Você sem dar conta, você começa a ver uma coisa, aí vai, é ou não é? Entra no story de alguém, é bacana, você começa a rir, aí você fica lá, aí vendo um vídeo, e a hora passa. Quem aqui acorda e tem as tarefas de fazer do lar de manhã, as casas, os afazeres do lar? Por exemplo, um café para a família, né? Um café para a família, alguma coisa para arrumar, a cama para esticar. Sim, quem tem essa tarefa honrosa, beleza? Pega o celular dessas coisas. Tenta pegar. Meio-dia, a galera chega para almoçar e você fala, o que eu fiz com o meu horário? O maior número de pessoas que tem tido, além daqueles que são os preguiçosos, que eu vou falar um pouquinho deles, né? Existem 3 tipos de procrastinadores que nós iremos falar aí. Os ativos, passivos, né? E os mórbidos, né? São exemplos ruins demais para a gente. Mas se você pegar, a primeira coisa do dia que você vai fazer é zerar o celular, pegar o celular para ver quem te mandou mensagem, você não vai ficar 2 minutos nunca. Você não vai ficar. Você não vai. Não tem como. Se você não pegar o teu café primeiro, fizer o teu devocional primeiro, o teu tempo de oração com Deus, você não vai conseguir fazer isso à tarde nem noite. E é o que a gente tem perdido. O maior vilão esse tipo de pessoas que se perdem no celular, elas não querem, elas estão sendo roubadas. Elas não são assim, mas elas estão sendo roubadas ao ponto de tornar um vício. Elas não gostam disso, porque elas se arrependem. Quando chega meio-dia, ela fala, o que eu fiz com o meu tempo? Elas não gostaram do que elas fizeram, mas elas foram roubadas sem ao menos perceber, entende isso? Elas foram roubadas o tempo e elas não gostaram do que elas fizeram, mas no outro dia, se ela não vigiar, ela está lá de novo, mais uma vez. Tem alguém comigo aí? Não? Então qual é o conselho para você amanhã ao acordar? A primeira coisa, acordou, meu irmão? Se você acorda depois do café, então corre para ele. Cafezinho, leitura bíblica, oração. Se você tem as coisas para fazer da casa, se você tem a sua atividade física, faça tudo isso. Depois um pouco de rede social. Eu andei agora botando aqui, até avisei para uma menina da mídia que ia deixar o meu Instagram com ela, porque a gente fica na obrigação, todo mundo quer perguntar a gente responder de imediato, né? Para ela olhar e tiver que compactuar com o da igreja, ela vai lá. Mas eu botei o meu Instagram, meu irmão, o meu horário de telefone. Às vezes eu estou até, por exemplo, essa palavra de ontem, eu fui dormir, minha esposa estava acordada, ela dormiu do meu lado e eu continuei pregando. Não era celular. A maioria das minhas meditações vem deitado. Quando eu não estou no gabinete, no escritório, eu estou na minha cama deitado, mas
sempre colocando, e essa palavra ontem eu montei ela todinha, deitado ao lado da minha esposa, não em celular, já estava em modo avião há muito tempo, estava botando lá nos meus blocos de nota, pesquisando na Bíblia o assunto e incrementando. O celular para nós hoje é uma ferramenta, irmãos. A gente tem câmera, a gente tem banco, a gente tem e-mail. Antigamente a gente tinha 3 aparelhos para fazer, hoje que um só faz. Mas, irmãos, também com isso vem outras consequências. A gente vai instalando rede social, bota um Tinder, bota um TikTok, bota um Instagram, bota não sei o que, bota no que sei outro. Aí você vai na obrigação de olhar todas as redes, o teu horário passou, você envelheceu, não fez nada que tinha que fazer. Os filhos cresceram, a gente não viu. Tem alguém comigo aí, não? Posso ouvir um glória a Deus? Então, irmão, qual é a frase que todo mundo diz? A frase que todo mundo diz é: por que eu vou fazer hoje se eu posso fazer amanhã? A procrastinação, ela pode causar um estresse, tá? E um desconforto em todos os relacionamentos. A procrastinação, ou procrastinador, ou a procrastinadora, pode causar um estresse no seu cônjuge, porque não há alguém, irmãos. Se a esposa ou o marido fala assim, ó, faz isso, você não faz, faz isso, você não faz, você vai causar um estresse emocional, psicológico nela ou nele, que de repente você vai ter um pavio curto dentro de casa e vai achar que é o demônio na vida da esposa, mas o demônio na verdade é você. Entendeu? Satanás fala assim, não tem nada a ver com isso. Porque aí é coisa do homem. Olha só, vamos olhar aqui. Essa parte muito nos interessa, porque falar da pele femoral e falar que Moisés tinha que cortar sem explicar, seria alguma coisa assim meio solta, né? Mas vamos ver um exemplo de onde surgiu isso, como surgiu isso, e quem foi o primeiro a fazer isso, e qual foi a ordem de Deus de forma sucessiva sobre isso. Volta comigo, por favor, Gênesis 19, verso 9. Gênesis 19, verso 9. Vou ler, hein? Então Deus disse a Abraão: é sua responsabilidade permanente e de seus descendentes obedecer os termos da aliança. Esse é o sinal da aliança que você e seus descendentes devem guardar. Abraão 17, 9. Abraão 17, 9. Boa, né? Ó, certo. Aleluia. Vamos lá. Então Deus disse a Abraão: a sua responsabilidade permanente de seus descendentes obedecer os termos da aliança. Verso 10. Esse é o sinal da aliança que vocês e seus descendentes devem guardar. Todo indivíduo do século masculino entre vocês deve ser circuncidado. Cortem a carne do crepúsculo como sinal de aliança entre mim e você. Quem tem aliança com Deus aqui? Não cortou, não tem. No verso 12 diz assim, ó: todo menino deve ser circuncidado no 8º dia, depois do nascimento, de geração em geração. Isso se aplica não apenas aos membros da sua família, mas também aos seus servos, nascidos na sua casa, e servos estrangeiros que vieram a morar com você quando você o comprou. Quando Deus terminou de falar, repete comigo, quando Deus terminou de falar. Mais alto, por favor. Quando Deus terminou de falar, retirou-se da presença de Abraão. Diga. Obrigado. Verso 23, imediato, naquele mesmo dia. O que é ser uma pessoa honrosa sem procrastinar? Quando Deus fala, a gente cumpre na hora. Quantos irmãos querem discipulado, mas tudo que ouve aqui não coloca em prática? A maior tolice do Evangelho. Eu andei olhando um vídeo de Ana Paula Valadão, parece que está tendo alguma coisa a um nível de Lagoinha, mas ela dizendo que é uma verdade, levar muitas pessoas perante o altar, batizar muitas pessoas, é muito bacana isso, é muito bacana, é louvável demais, mas o que as pessoas precisam são frutos, e frutos só está quando eu me arrependo de fato daquilo que eu fazia e não faço mais. A natureza do Evangelho, o símbolo da nova criatura, é o que ele deixou de fazer quando ele era do mundo, e o que agora ele começou a fazer e obedecer quando ele se converteu a Cristo. Então o que a gente olha com Abraão? Que Abraão, quando Deus fala, a mesma coisa em Gênesis 21 e 22, quando ele fala, me dá o teu filho, quem você ama. O texto vai dizer que na manhã seguinte, Deus falou com ele pela madrugada, na manhã seguinte ele já sobe a Moriá com Isaac. Por que Abraão é chamado de pai na fé? Porque fé não é o que eu falo, fé é o que eu pratico de imediato. A gente vive numa geração que vive protelando,
Como eu já falei várias vezes, dieta segunda-feira, guardar dinheiro no próximo salário, a gente vai emendando, né? Ano que vem eu faço, ano que vem eu vou para a matrícula, ano que vem eu tiro a habilitação, ano que vem. Meu irmão, você não é eterno, essa carne vai descer à sepultura. Você só tem uma vida para fazer. Você acredita que teus dias foram contados? Salmo 139 diz: meus dias foram contados no livro. Então, se eu não estou cumprindo o que Deus queria hoje, eu estou em falta com Deus. Eu estou negando a Deus aquilo que Ele entregou a mim fazer. Abraão, de forma imediata, ao contrário de Moisés, quando Abraão recebeu a ordem, ele cortou. Olha o que o texto vai dizer, paramos no verso divino 23, vamos lá no 24. Abraão tinha quantos anos, irmãos? 99 anos, quando foi o quê? Abraão, quando foi circuncidado, tinha 99 anos, isso, claro, ele já tinha um filho, Ismael, o próximo versículo vai explicar. Ismael, seu filho, tinha 13 anos, isso tudo é o histórico de quando ele saiu da terra para obedecer a voz de Deus. Ambos foram circuncidados naquele mesmo dia, junto com todos os outros homens, meninos da casa, tanto nascidos como comprados. Todos foram circuncidados como Abraão o mandou. Está vendo, irmãos? Por exemplo, a gente vive aqui, capengando. A esposa se converte, o marido não quer se converter. Procrastinador. Já pensou se Deus no Antigo Testamento deseja vingar de você agora? Sabe o que vai fazer? Ele vai te matar. Vai dar essa mulher para outro marido. Que você deve estar atrapalhando o processo de conversão nessa família. O evangelho está entrando na sua casa e você está sendo um bloqueio para essa casa. Você não tem medo disso não? De procrastinar? A gente só procrastina aquilo que é certo para fazer, porque o errado a gente aceita o primeiro convite. O que é pecado, o que é errado, a gente, não precisa nem chamar, já estou aí. Mas o que é certo, a gente fica procrastinando. O cara está sentindo uma dor na próstata. Ele sabe que precisa ir no médico. A mulher está sentindo um negócio, um peito. Sabe que precisa ir no médico, mas fica, não, depois eu vou. Aí depois que não tem mais jeito, joga na conta de Deus. Deus não presta, Deus é ignorante. Deus não existe. Deus não existe para a gente que não quer que Ele seja Deus de verdade mesmo, não. A gente tem que parar de protelar, irmãos. Temos que parar de procrastinar, irmãos. O que tem que fazer, a Bíblia diz no Provérbios: faça hoje com toda a sua força, com todo o seu entendimento, pois da sepultura que você vai não tem obra, não tem mais nada. Só tem uma vida para viajar. Só tem uma vida para passear. Mas não passeia, mão de vaca, murrinha. Não tem dinheiro para nada. Não faz nada. Só tem uma vida. Fica guardando dinheiro a vida inteira. Só tem uma vida. Guarda lençol a vida inteira. Sabe quem vai usar o edredom que você não usa? Ricardo. Aparelho de jantar que você não quer? O Ricardo vai usar. A gente só tem uma vida, a gente fica procrastinando. Vou arrumar um sábado para sair com você, esposa. Vou arrumar um sábado. Sábado não tem como, nem um sábado você consegue, mas tem a segunda. Qual o melhor dia? O melhor dia é aquele que você decide fazer aquilo que você está quebrando o protocolo para fazer. O melhor dia é aquele que você faz, aquele que você está se esforçando. Está comigo ou não está? Irmãos, a gente empurra muitas coisas. E tudo isso aí, meu irmão, vai para a conta de Deus. E Deus está dizendo assim, não tem nada a ver com isso. Somos nós, irmãos. Abraão mostra exemplo para a gente que ele obedeceu. Para você que está chegando agora no Evangelho, o livro de Gênesis que nós lemos é antes do livro de Êxodo. Para o Moisés ser formado, ele leu o livro, ou seja, soube da história de Abraão. Para Deus cobrar a Moisés, ele falou: faça o que meu servo Abraão fez. Moisés entende a história dos patriarcas. Então Moisés não foi um homem inocente. Foi um homem que na verdade não quis obedecer a Deus. Pelo menos nesse momento aqui. Por quê? Em nome do meu casamento. Então você prefere viver bem, mas não ir para o céu. Quantos Moisés a gente encontra assim, irmãos? Frouxo, banana. Não estou dizendo para dar um soco na esposa, uma banda nela. Não estou falando de violência, irmãos. Mas estou falando de um homem que tem uma palavra para a mulher reconhece a palavra do homem. Estou falando de um homem que deixa transparecer certeza, confiança para a mulher. Em que a mulher fala: no meu marido eu confio de olho fechado, pode fazer. Se você falou que é para cortar, corta tudo. Mas homens que vivem duvidando que a mulher não tem um pingo de confiança no homem, é esse tipo de homem aqui, irmãos. Procrastinadores. Tem alguém comigo ou não? Só que Deus já havia falado com Moisés, irmãos. Deus mandou sinais. Aqui eu quero entrar no jeito do procrastinador. E a gente vai aprender o que deve fazer para não ser mais, o que deve evitar e como sair desse vício, que é até uma doença, irmãos. No nosso século de hoje,
as pessoas vão dizer que procrastinadores têm um TDAH, vão dizer que procrastinador tem uma depressão, vai inventar moda para tudo, mas procrastinador tinha que ter vergonha na cara. Desculpa a tal sinceridade. Falei que não ia ser nada agradável para a gente hoje, mas a gente vai ter um tempo para me respirar e 3 meses para a gente voltar aqui. Então está de boa. Mas o que tinha que ter mesmo era vergonha na cara. A mulher acorda, sabe que tem que passar roupa, não passa, mas vai para o Zap, vai para o Instagram. Aí depois fala que o cesto está grande. Quem deixa o gigante aumentar somos nós, irmãos. A Bíblia diz assim, não coloque o sol sobre vossa ira. Quantas vezes eu já errei em dormir com problema e acordar maior ainda? Quem já dormiu sem falar com a esposa? Levanta a mão. Se não levantar, é covarde. Quem já dormiu sem falar com o marido? Tanto ele quanto ela. As mulheres estão 100%. Meu Deus do céu. Então a culpa é de vocês. Quantas mulheres já dormiu sem falar com o marido? Levanta a mão, por favor. Bacana, bacana. E os homens? Se ela não vou falar, você vai fazer o quê, irmão? Pastor, foi por causa dela que eu fiquei sem falar, entendeu? A gente sempre sai assim, né, irmão? Ladinho assim, né? Mas você sabia que isso parece um câncer, Darlan? A gente dorme com um problema. Era um negocinho de nada, se zangou. Coisa simples demais. Mas no outro dia, está aumentando. Aí, meu irmão, o inimigo da nossa alma vai alimentando, trazendo coisas de 10 anos atrás, que já até foi resolvida. Ele vai dizer, lembra? Não mudou não, mesmo jeito de lá. Ele vai emendando aquilo que a gente já jogou fora há muito tempo já. Ele vai trazendo coisas que já foi resolvida há muito tempo. E quando você vê, meu irmão, vai aumentando, virou uma bola de neve. Meu irmão, 3 dias sem se falar, sem dormir. Meu irmão, já começa a ter sonhos eróticos. É verdade ou mentira? Eu estou falando algo que é real para a gente. Já começa a ser assediado na rua. Já começa a vir pensamento. Então o que a Bíblia diz? Não quer pagar o preço para essas coisas? Não põe o sol sobre vossa ira. Está comigo ou não está? Quem é os homens que namoram aqui, pelo menos aqui, toda semana? Não vou falar às vezes para não esculachar ninguém. Quem namora toda vez semana? Toda semana quem namora? Toda primeira semana do mês. Quer ver uma coisa? Quer ver uma coisa? A Bíblia diz quando se abster uma ou outra para se aplicar a oração diante de um propósito. Diante de um propósito. As mulheres precisam ser inteligentes, os homens mais ainda. Vai ser uma coisa bem robótica que eu vou falar aqui, talvez muitos de vocês irão ignorar, mas sobre a relação sexual não tem que ter vontade. A vontade vem quando você está ali, porque depois que aquece, você vai falar, nem sabia que ia ser tão maneiro assim. É ou não é? Então, meu irmão, você vê que o inimigo quer colocar um balde de água fria. Não quer ou não quer? Quer ou não quer, irmão? Pode falar, irmão. Entendeu? Quer botar um balde de água fria, mas depois que entra, meu irmão, você esquenta a água e fala, agora quem manda nesse negócio foi eu. Está comigo aí, não? Então a gente vive procrastinando até essas coisas, aonde o diabo entra. Aí o marido que se converteu, mas tinha vícios de pornografia. Aí a mulher, né, fica de birra, não vou dar. O linguajar, desculpa. Vou falar mesmo. Não vou dar. Não dá não. A antiga criatura, meu irmão, está adormecida. Se tu não der. Parece até uma coisa assim meio obrigatória. Aguenta a goela abaixo, pastor. Ele precisava ser um pouco mais romântico. Ele é muito grosso. Irmão, a mulher que é boa, inclusive de fazer o pudim, os homens amansam. Homem só é ríspido com mulher ríspida. Homem só é grosso com mulher grossa. Mulher que é doce, rapidinho faz do marido um mel. Sim ou não, irmãos? Eu preciso contar segredo aqui, irmãos? É verdade, irmãos. Pega um homem grosso. Você pega uma mulher que o cara não tem o que reclamar da mulher. Ele fica até constrangido a olhar para ela. Se ele falar alguma coisa no qual sai do controle, ele fala, desculpa, amor. Ele reconhece que ela não merece isso. Está entendendo, irmãos? Tem alguém comigo aqui, não? Olha para sua esposa e fala, sem procrastinar essa noite. Êxodo capítulo 4, verso 1, por favor.
Deus havia mandado, lembra que eu falei no capítulo 3? Deus havia mandado que Moisés fosse até Faraó. Aí Moisés, quer ver? Vamos identificar agora, o nosso propósito agora nesse finalzinho é identificar os jeitos de um procrastinador. Olha o que Moisés é, porque o texto que eu li, que ele deixou de fazer aquilo que Deus mandou com os filhos, foi lá na frente. Mas antes, olha o que ele pede: sintomas de um procrastinador. Verso 1, Moisés respondeu: se não acreditarem em mim, então dá para entender que um procrastinador, ele não acredita em si mesmo. Se não acreditarem em mim, não quiserem me ouvir, disserem: o Senhor nunca falou com você, não apareceu a você. Então o Senhor perguntou: o que você tem na mão? Ele: uma vara. Joga a vara na mão. O Senhor jogou, e a vara no chão, ela se transformou numa serpente. Moisés fugiu dela. Mas o Senhor disse: estende a sua mão. Estendeu e pegou na cauda. E Moisés estendeu e pegou, e a serpente voltou a ser uma vara novamente. Um sinal. Então o Senhor disse: faça um sinal, e eles acreditarão que o Senhor é o Deus dos seus antepassados, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. O Senhor também lhe disse: agora coloque a mão dentro do manto. Moisés colocou a mão dentro do manto, e quando tirou, a mão estava com lepra, branca, como neve. Colocou a mão dentro do manto outra vez, e disse o Senhor: coloca a mão dentro do manto outra vez. Quando tirou, ela estava tão saudável quanto o resto do corpo. O que a gente olha aqui? O procrastinador, ele vive de sinal. Por exemplo, amanhã eu quero acordar cedo, mas só se fizer um sol. Incrível, incrível demais. Ele condiciona as coisas. Ele condiciona. Ele negocia as coisas. Moisés dá para a gente uma clareza muito real do que é uma pessoa que vai procrastinar. Quando Deus manda fazer alguma coisa, não faz. Porque ele vive a base de sinal. Eu quero um sinal se o Senhor é comigo. Irmão, o maior sinal já foi me dado. Ele já falou. Então o procrastinador, ele vive assim: eu quero confirmações. Aí você tem que falar uma vez, tem que falar duas, tem que falar três, tem que falar quatro. Quer ver? Quem tem filho em casa? Quantas vezes você pede para ele fazer uma coisa? Mais ou menos isso aí. Você pede a mesma coisa, como Moisés está pedindo. A vara está na mão, joga, vira serpente. Bota a mão dentro da blusa. Ainda é leprosa, Senhor. Bota dentro. Estou contigo, Moisés. Ou seja, é para fazer. O procrastinador, ele vive assim. Ele testa a sua paciência, que ele vai fazendo com que você chegue no teu limite. Você vai falar: fulano, já te pedi isso. Fulano, já te pedi isso. Fulano, já te pedi isso. E ele sai tanto pela colateral que ele fala: não, mas eu estava fazendo aquilo. Aí eu vou falar outra lacuna do procrastinador: ele não tem prioridade para aquilo que é urgente. Ele não tem prioridade. Ele não sabe o que é urgente, o que é para agora, o que é para depois. E a maioria do procrastinador, eles perde tempo com aquilo que não vai dar solução agora. Então ele perde tempo com coisa fútil. E o que é importante, ele vai empurrando, vai empurrando, vai empurrando. E ele vai gastando tempo com aquilo que é risório, com aquilo que não serve, com aquilo que não edifica e aquilo que não é para agora. Tem gente resolvendo coisas de dezembro, mas o novembro tem pendência. Tem gente resolvendo coisas da matéria da faculdade do mês que vem. Mas existe uma matéria tão perigosa que você vai precisar se esforçar agora. O procrastinador, em falar em estudo, em tudo, é aquele que vai, ele sabe que tem que estudar, ele sabe que tem que estudar, ele sabe que daqui a 2 semanas é a prova final. Aí ele vai: amanhã eu faço, amanhã eu faço, amanhã eu faço. Aí entra a semana, não, agora é semana de prova, mas da semana de prova, a prova é sexta. Sabe quando ele vai estudar? Madrugada de quinta para sexta. E a maioria do tempo ele perdeu onde, camarada? No celular, na rede social. Está entendendo aqui comigo? Então o procrastinador, ele é aquele que te irrita. Ele é aquele que você diz assim, para ela ou para ele que está do seu lado aí: eu já falei isso com você 5 vezes. Pode ficar tranquilo, colega. Pergunta: por quê, pastor? Porque vai ter a sexta, a sétima, a oitava, a nona, se ele não quiser mudar nessa noite. Ou se ela não quiser mudar nessa noite. Vai ficar enchendo o saquinho do teu parceiro, irmão, da tua parceira, depois vai falar que o diabo não presta. O nome disso é brecha no relacionamento, que pode se dissipar daqui a um tempo. Eu acho que as duas partes têm que se policiar, tanto a dele quanto a dela, quanto a minha quanto a dela. Está comigo aqui, não?
Então aprendemos aqui que o procrastinador, ele já ouviu a voz, ele sabe o que tem que fazer. Repete comigo, o procrastinador, ele já sabe o que tem que fazer, mas parece uma criança. Tu não falou direito o que é para fazer, falou pelo cotovelo o que é para fazer. Já ouviu isso? Não, eu não entendi o que você falou. Alguém já ouviu isso? Eu não entendi o que você falou, por isso que eu não fiz. Ah, miserável. Tem alguém aí que já ouviu isso? Não, eu não fiz porque eu não vi direito. Procrastinador também é mentiroso, é um Jacó. A outra questão que a gente vai aprender de Moisés, para nós fecharmos aqui, é no verso 10. Moisés, porém, disse ao Senhor: ó Senhor, não tenho facilidade para falar, nem antes, nem agora, que falaste com o teu servo. Não consigo me expressar e me atrapalho com palavras. O Senhor perguntou: quem forma a boca do ser humano, Moisés? Quem torna um homem mudo ou surdo, Moisés? Quem torna cego e depois a ver, Moisés? Por acaso não sou eu o Senhor? Vá, eu estarei com você. Quando você falar, instruirei ao respeito do que deve dizer. Senhor, verso 13, por favor, suplicou Moisés, envia qualquer outra pessoa menos eu. Procrastinador é medroso. Procrastinador, ele diz: eu tenho vergonha em público, eu sou tímido. Moisés perdeu uma boa oportunidade de quê? De Deus curar a deficiência dele. Quando Deus falou: quem forma a boca? Não sou eu. Quem faz o cego enxergar? Não sou eu. Quem está te enviando garante você. Então pare de procrastinar, achando que você é limitado, debilitado por algumas ações, se quem te capacita é Deus. O procrastinador, ele se acha a pior laranja do pacote, ou do saco. Ele acha que ele não é capaz de nada, mas ele já viu a vara se transformar em serpente e pegou nela. Ele já viu a mão tornar uma mão adoecida e depois curar. Agora ele vê Deus tratando na ferida dele. Se ele é gago ou se ele tem deficiência a falar, Deus está dizendo: só vai que eu vou falar nos teus lábios. Procrastinador, desempregado, mó tempão, mas tem medo. Acha que o concurso é muito difícil para ele. Acha que a empresa é muito difícil para ele. Se intimida com quem está. Olha o que ele vai dizer: mande que outro vai no meu lugar. Meu irmão, olha o que Deus vai dizer para Moisés aqui. Então o Senhor se irou a Moisés. No verso, por favor, verso 14. Então o Senhor se irou a... Acredito mais uma vez, Deus falou assim: vou te matar. Quantas vezes você vai ouvir Deus falar isso para você, irmão? Assuntos abaixo, para eu encurtar aqui, Moisés vai dizer assim: envia outro no meu lugar. Aí como Deus tem que fazer o projeto, aí está chegando a Arão. Aí Deus fala assim: tá bom, Moisés, tá bom. Não era para ser, repito, não era para ser Arão, era só Moisés. Quem chamou Arão foi Moisés. Deus falou: é eu e você. Existem pessoas que são procrastinadoras, que era ela e Deus, envolveu o terceiro porque quis, dividiu a empresa porque quis, chamou sociedade porque quis. Deus falou: sou eu e você. Você que anda se sentindo a pior coisa do mundo, a pior pessoa do mundo. Deus falou assim: se quisesse era eu e você, para não ter problema com ninguém. Porque lá na frente, esse que Moisés chamou, criou um altar de idolatria para desperdiçar todo o povo. Então olha para o seu vizinho do lado, preferente seu marido, seu cônjuge, e fala: sociedade é eu, você e Deus, mais ninguém. Se não sabe fazer conta, se não sabe administrar, aprende, Deus ensina. Ele que dá dom, Ele que dá capacidade. Mas é você e o seu cônjuge. Vem chamar Arão, nem Ur, nem Miriam para esse lado não. É você e Deus e o seu cônjuge. Está comigo aí não? Moisés, ele se sentiu enfraquecido. Uma oportunidade surreal de a gente nem continuar as histórias, vendo que Moisés era pesado em língua, que não falava fluentemente. Deus falou: Moisés, quem criou a boca? Quem colocou som? Quem tira o som? Quem criou olhos?
Quem põe cegueira? Quem tira? Moisés, quem criou tudo? Se eu estou mandando, apenas vai. Então o procrastinador, ele olha e fala: a minha mão não alcança, não é para mim, né? Não nasci para isso. Manda ele fazer uma obra grande, ele fala: não, não é comigo não. Ele quer dar uma de humilde, mas na verdade ele é medroso. Ele vai dizer assim: é muita coisa para mim, é muita areia para o meu caminhão, mas na verdade você é um procrastinador, um mentiroso e um medroso também. Só que a Bíblia diz que nós fomos revestidos do poder e autoridade de Deus, nós somos providos de coragem, irmãos. Então existem os procrastinadores medrosos, que olham os gigantes da vida e não querem ir para cima dele. Deus está dando uma confirmação para agora, dizendo para a gente o quê? Quem mandou você fazer essas coisas? Quem está te enviando? Sou eu. Preocupante é se você quiser ir por conta própria. Não vai não, irmão, vai bater cabeça. Mas agora, se Deus levantou e deu um sinal para você, dizendo que Ele que vai usar a tua boca, pelo amor de Deus, irmão, vai chamar Arão para quê, irmão? Porque Arão é meu irmão. Irmão para quem tem um Deus? E tem gente chamando esse tipo de gente para fazer parte do projeto que Deus falou: sou eu e você a sociedade, é eu e você o negócio. Tem alguém comigo aí não? Então, irmão, pare com essa palavra de achar que você é limitado, que você não consegue fazer. De fato, sozinho você não faria, mas você e Deus é sucesso garantido. Quem pode dar um glória a Deus no seu lugar, dá uma forte aplauso ao Senhor. Alguém trouxe caderno? Alguém trouxe caderno? Eu anotei algumas coisas citadas por alguns especialistas, não é minha aqui a autoria, é de terceiros, mas eu acho a pena colocar aqui agora. Essa mensagem toda eu fiz, mas esse trecho aqui eu copiei. Tá legal? Vamos lá. Procrastinador é, 2 pontos, anota. Esposa da Bárbara, que legal. Procrastinador é, anota no celular. Procrastinador é, casal, anota. Nota, marido. Quem não anotar é procrastinador. Anota, Márcio. Pessoal de trás está me ouvindo? Beleza? Procrastinador é desorganizado. Deu ruim. Papo aberto aqui pra gente? Pode ser, pessoal? Na maior confiança aqui. Quem é desorganizado? Ainda que seja um pouco. Quem é desorganizado? Então eu estou diante de uma grande quantidade de gente procrastinadora. Você consegue achar as coisas com facilidade na sua casa? Eu estou falando de coisa visível. Quer ver uma coisa? Vocês acham que é brincadeira, mas pessoa desorganizada financeiramente, que não sabe onde o dinheiro foi, ganha rio de dinheiro, mas não sabe onde o dinheiro foi, faz das contas, não sabe. Como é que pode? Passou isso tudo pela minha mão, não tem nada. Você é um procrastinador. A desorganização faz esse caráter em você. Desorganizado financeiro, desorganizado com tempo, desorganizado com atividade, faz tudo atrapalhado. Esse é um sintoma dos especialistas, estudiosos, de um procrastinador. Se quiser reclamar, reclama com eles. Isso aqui não é comigo não. Entendeu? Outra coisa, já foi falado aqui, é uma pessoa insegura. Insegura. E aqui eu fico com o meu conceito, irmãos e irmãs, aos amados que vieram aqui. Quantas coisas já devíamos ter avançado, mas não avançamos por causa da nossa insegurança. Sim ou não? Insegurança. Insegurança, instabilidade, né? Desconfiança nossa, desconfiança. Não, peraí, se vier outro governo. Irmãos, a nossa vida está na mão de Deus. Todo mundo falou assim: a gente vai viver os piores anos com Lula. De fato, a criminalidade aumentou, mas não faltou pão na tua mesa, porque aquele lá de cima não dorme. Você não está refém de um presidente, você está refém de um rei, de um senhor, tá? Então a gente fica nessa instabilidade, nessa insegurança. E a outra coisa que eu me identifiquei é que o procrastinador, ele é uma pessoa também dependente. Dependente. Esses dias alguém falou assim: pastor, eu preciso acompanhar o meu marido. Eu falei: aonde? No médico. Um tipo de médico que só o cara pode ir e acompanhar, porque ele não sabe se expressar para o médico. Deixa ele lá tomar dedada e vai embora, irmão.
isso não, tá? Era outra coisa. Mas, cara, tem gente que depende de alguém para tudo. Para tudo. Você acha que com 19 anos você vai levar o seu filho no exército, na fila do exército para se alistar? Com aquela galera de jovens já evoluída, cheia de maldade na cabeça, leva o menino lá. Irmãos, os nossos filhos adolescentes, eles já não querem mais que a gente vá na porta da escola pegá-los. Olha o nível. Então, eu estou falando de gente, tá, com uma idade bem inferior. Agora estou falando para gente adulta aqui. Quanta gente, meu irmão, a gente enxerga com dependência de outra pessoa. Você depende de outra pessoa para fazer projetos que Deus já falou para você que vai fazer, como falou com Moisés. Aí você quer chamar Arão. Então combina isso aqui. Agora, quem quer aprender a vencer a procrastinação? Quem quer aprender a vencer? Por favor, quem quer aprender a vencer? Eu acho que o nosso papo está legal, né? Tá ou não tá? Vamos lá. Quem quer aprender a vencer, então anota. Estabelecer para vocês prazos e metas realistas. Prazos e metas realistas. Está vendo essa menina que está tirando foto aí? Olha para o corredor. Essa menina corre 20 km brincando. Corre ou não corre? Não sei. Modesta. 10. Brincando. 15. Brincando. 15. Brincando. Você vai conseguir correr o que a Deisa corre? Hoje, agora? Eduardo. Você consegue? Consegue? Não, mas tem que fazer igual a ele. O que ele fez hoje? A Kelly correu, ele caminhou. Fez hoje também, Sueli? 2 km? Correu ou andou? Correu? Sueli, 2 km. Pastor Jorge, 2.700. Entendeu? Ele ligou a esteira, deixou ela correndo lá, e depois ele veio tirar a foto. Mas ele fez, né? Então, para você chegar ao nível dessa menina, você tem que começar a caminhar hoje. O procrastinador tem que colocar meta. Por exemplo, qual o objetivo que você tem? Eu já marquei uma opção de gente. Tem uma corrida na Ponte Rio-Niterói. Agora vai voltar a fechar de novo. Já marquei uma opção de gente. Já tem que me preparar para lá, ou seja, meta para lá. Então, quer quebrar esse espírito da procrastinação? É você colocar meta que você consegue fazer. Não assuma compromissos 10 km. Fala, amanhã eu vou fazer 1. Está deixando já o espírito de procrastinação de queixo caído. Que ele vai levantar amanhã? Desse jeito. Por exemplo, você vai levantar cedo amanhã. Suponhamos que você falou assim: amanhã é feriado, eu vou levantar cedo para fazer uma atividade física. O que você vai fazer? Quando der 7 horas da manhã, o teu corpo vai estar naquele relaxamento mesmo, que é dia de folga, você não vai querer levantar. Mas o que você vai fazer? Botar o relógio para despertar e a cafeteira do teu lado para fazer o café às 7 da manhã. Você vai movimentar uma opção de coisa. Você não vai deixar para arrumar a roupa no dia anterior. Você vai no mesmo dia. Você vai arrumar no dia anterior, porque você sabe que você não tem como brincar com você mesmo, né? Você não é dono de si, não se responde. Então você vai criar mecanismo para que aquilo seja uma realidade, facilitar. Porque um assunto vai chamar outro. Levantou, despertador, cheiro do café, olhou a roupa, falou, não tem jeito, entendeu? Então você sabe que você não dá. Você tem que ser impulsionado. O que eu quero dizer para você é que você precisa ser empurrado. Está comigo aí, não? Aí você vai chegar ao nível da nossa atleta aí de correr 15 a 20 km brincando. 0% de gordura no corpo. Solteira, bonita, doida para casar. Olha aí, pessoal. Tem alguém comigo, não? E tá para vir uma atividade aí em Rehoboth, tá um corridão aí lá na Vila Militar, viu? Deram o nome de Serrum, alguma coisa assim. Serrum parece até uma bebida, né, gente? Então você precisa estabelecer metas. Repete comigo, estabelecer metas realistas. Por que metas realistas? Porque se você não atingir, você fala, não, eu vou conseguir amanhã. Se você colocar uma meta maior do que aquilo que você consegue, ao invés de você se ajudar, você se acaba atrapalhando. Tem alguém comigo ou não? Outra coisa é priorizar tarefas mais importantes. Real, é isso aqui. Troca logo aqui rapidinho, por favor. Priorizar tarefas mais importantes. Por exemplo, já foi falado, e é uma coisa bem comum das pesquisas que eu fiz, as pessoas que vivem procrastinando sem querer, que não nasceram para isso, são as que vivem em rede social. Então, selecionar as tarefas mais importantes. Acordou? O celular é importante? Não.
Acordou, a rede social é importante? Não. Qual a importância? Sua casa, sua família, os seus afazeres e o seu tempo com Deus. Fechou? Está comigo aí, não? Outra coisa, eliminar distrações. Muito real. Se você hoje se sente nessa mensagem quase 100%, dos 50% para lá, hoje você vai começar a eliminar na sua vida, obrigado. Vai começar a eliminar na sua vida distrações. Tudo que você vê que te distrai, você vai dar um tempo. Faça isso, de verdade, irmão. É cura. Você vai ver que você vai dormir melhor, vai se relacionar melhor, vai ter um bom trabalho, uma boa atividade sexual. Vocês gostam dessas coisas, né, gente? Claro que a gente gosta, pastor. Vai se relacionar melhor, com mais tempo. Está comigo aí, não? Então você precisa também, outra coisa, desenvolver um autocontrole. Isso é importante, anota e repete. Desenvolver um autocontrole. Por quê, meu irmão? O nível da abstinência, você não consegue. Quem já tentou largar o açúcar, Leão? Já tentou largar o açúcar? Você não pode ver um doce. Você está saciado com fome, mas você quer comer um doce. Então você precisa ter, ter o autocontrole, chamado de autodomínio. Você precisa ser forte com isso. Está comigo aí, não? Irmão, isso aqui é pessoas especialistas do assunto, tá? Agora, outra coisa mais importante, muito importante, senão a soma de tudo aqui, o procrastinador, ele precisa aprender com os erros. E aqui vai uma pergunta minha para vocês. Quem está aprendendo aqui bastante com os erros que está cometendo, que já cometeu, levanta a mão. Beleza, já é um bom sinal de alguém que quer mudar, ok? Ouvindo isso tudo e achando que não importa para você, e sendo você procrastinador, você só está piorando a sua condição, entendeu? Agora eu anotei algo importante, de algo bem comum que todo mundo fala e parece uma coisa, não vou conseguir fechar em 10 horas. Marcelo, pelo menos mais 10 minutos, é importante demais isso aqui. Por exemplo, a louça que fica na pia depois do final de semana. Quem já deixou uma louça na pia no final de semana? Aí você pensou assim, ó, vai ter segunda-feira, vamos falar de hoje. Você vai deixar uma louça pia hoje, uma louça na pia suja hoje, do jantar. Quem faz isso? Quem faz isso? Fala a verdade aqui, por favor. Não vai mentir, porque o diabo está aí, né? Vamos lá. Quem deixa a louça suja? Sabe por que a gente faz isso? Sabe por que a gente faz isso? Não é porque a gente não quer lavar. É porque o nosso cérebro está assim, tem prato limpo. Se eu precisar de alguma coisa, eu vou pegar o prato limpo. São estudiosos que tiveram bases em perguntas de pessoas e perguntaram, por que não lava a louça? Não é porque não tem preguiça, não é porque não faltou água, não tem sabão, simplesmente porque tem talher limpo e prato limpo, e a pessoa está tão relaxada depois da refeição, que ela fala assim, se tiver uma necessidade, alguém quiser comer alguma coisa, tem mais prato limpo e mais talher limpo. E é real. Quem se identificou aqui? Fala a verdade. Quem se identificou aqui? Se chegar uma visita, tem aí. Mas irmãos, dá para dormir com a consciência de saber que está sujo o negócio? Recebe uma visita inesperada na sua casa, o negócio está lá sujo. Agora preste atenção, 3 assuntos aqui para fechar, 3 assuntos. Anota, muito importante, anota em caixa alta, quer dizer, letras maiúsculas, garrancho. O maior texto do seu caderno, anota agora de vermelho, por favor. Procrastinação ativa. Procrastinação ativa. Ih, o da Bárbara está anotando. Está anotando? Não vaza. Anota aí. Na cabeça? Depois vou te perguntar tudo então. Procrastinação ativa. Permite-me ler com vocês? É o tipo de procrastinação em que a pessoa está ciente de que está adiando a tarefa, mas ainda assim não consegue fazer. Por exemplo, acabei de falar agora. Por exemplo, você sabe que devia fazer alguma coisa, mas você não faz. Você está ciente. Esse tipo de pessoa é fácil recuperar. Ela sabe que está ciente. Ela está num momento nostálgico, talvez ela coloque uma colocação dessa, não tem outros pratos aqui e tal, não vai vir ninguém, eu vou fazer. Isso é chamado de uma procrastinação ativa. Ela tem ciência, graças a Deus por isso. Pergunta por quê? Porque não é burra. Ela sabe que tem que passar. Ela sabe que tem que namorar. Ela sabe que tem que passear. Ela não faz, mas depois de hoje ela vai fazer. Não é uma pessoa ignorante, ela está ciente,
ela tem consciência. O que vai fazer agora, ela mudar isso tudo é a proatividade dela. Ela não vai mais esperar São Longuinho. Ela não vai ficar dando 3 pulinhos, ela não vai esperar um ano se romper, ela vai fazer hoje. Ela vai fazer. Irmãos, uns cultos desse aqui são legiões de demônio que caem, tá? Sem oração libertadora, só com consciência, inteligência e sabedoria. A gente não sabe às vezes porque as coisas ficam entulando na nossa casa, nossa vida não rompe. São essas coisas que Deus preparou para a gente. Imagina, você vai fechar o último culto do ano da melhor forma possível, já começando tudo que você colocou para 2025, 2020, está dizendo assim, não tinha nada a ver com isso, né? Então você já vai começar agora, meu irmão. Falta 10 dias para iniciar o último mês do ano. Esses 10 dias serão os 10 dias de desafio para a gente, onde a gente vai ativar, onde nós iremos fazer, onde nós iremos colocar em cash. Procrastinação passiva. A primeira foi ativa, a segunda é passiva. Procrastinação passiva, está anotando, Cássio? Ok? Procrastinação passiva é o tipo de procrastinação em que a pessoa está simplesmente ignorando uma tarefa, um compromisso. Essa aqui é perigosa. Ela está ignorando, e o nome disso é preguiça. Ela acabou de jantar, mas não é o talher. Parece a mesma coisa, mas não é. Simplesmente ela é uma pessoa preguiçosa para tudo, e ela dá lugar à indisposição. Ela está cheia de coisa para fazer no dia, mas ela fala, hoje bateu o dia da preguiça. É como muitas pessoas dizem que vivem de dieta. Ela fala, quero tirar um dia do lixo. Um dia do lixo compromete tudo aquilo que a gente teve sacrifício para fazer por muito tempo. A gente costuma chamar do dia da preguiça. A gente joga tudo a perder por causa desse dia. Então existe a procrastinação passiva, que é a pessoa que coloca culpa na preguiça. Por que você não veio? Eu estava com preguiça. Pastor, eu não fui para o culto porque me bateu uma preguiça. É uma pessoa procrastinadora, onde a preguiça mora dentro dela, e Deus não gosta de pessoa preguiçosa. Provérbios capítulo 6, ele diz, vai ter como formiga, ó preguiçoso, que trabalha para comer com suas mãos e manter o seu pão diário. Então existe gente desempregada, não é porque não tem talento desse, não é porque não é uma pessoa boa, é porque é uma pessoa preguiçosa. Todo o trabalho que vai, vive dormindo, se morrendo, se encostando. São pessoas preguiçosas. Essa é chamada pelos estudiosos de procrastinação passiva. Agora tem a última, que é a procrastinação deliberada. Por favor, repete comigo, procrastinação deliberada. Procrastinação deliberada. O que você entende da palavra deliberada? Ela comete esses mesmos erros já várias vezes, e você fala 10 vezes como foi falado aqui, e ela não muda. É a procrastinação deliberada. Parece que nunca vai acabar esse tormento. E segundo estudiosos, essa situação é muito comum na vida dos. E eles trazem para nós aqui um hábito bem simples. Por exemplo, quem toma banho, nessa hora a gente pega, né? Quem toma banho, por exemplo, Eduardo não toma. Aqui, ó. Quem toma banho e agora aí sai com a toalha enrolada no corpo e joga ela molhada em cima da cama. Quem faz isso? Quem faz isso, por favor? Segundo os estudiosos, dá fungo na cama. Fungo. Fica molhada a cama e dá fungo. Ela com o tempo dá um mau cheiro, pode dar um mofo e por aí vai. Aí entra bactéria, doenças respiratórias e tudo mais. Simples gesto de uma toalha molhada várias vezes na cama. E esse gesto aqui, chamado gesto deliberado, essa situação somada de outras. Porque quem joga a toalha na cama já é preguiçoso por outras coisas, já vive protelando outras coisas, né? Quem joga a toalha na cama e não aprendeu, depois de 10 gritos da esposa, meu irmão, vai aprender outras coisas? Não vai. Então esse cara que joga, é o ápice. Ela fala assim, não joga a toalha na cama, o lençol é novo. Meu Deus do céu. É assim ou não é? É assim ou não é? Eu só fiz o que é uma realidade na sua casa. Isso num dia que vocês acabaram de namorar, amor, já falei, não joga a toalha na cama. Mas no dia que a conta não fecha, a conta é mesmo financeira, no dia que ela está naquele auge da TPM, essa toalha é um oceano em cima da cama. Você está ferrado.
Você está comigo? Não, queria que você estivesse com Jesus nesse momento. Com Jesus nesse momento. Você vai precisar muito dele. Então essa ação chamada deliberada é algo que já vem se empurrando e alguém já está no limite. Que quando essa pessoa está no limite dela, de erros repetitivos, meu irmão, sai de baixo, meu irmão. É o auge. Ela consegue se relacionar, meu irmão, com um capeta. Falando, capeta, senta aqui, mas contigo ela não quer nem te ver. Então nós hoje viemos aqui para quando Deus falar assim, corta o crepúsculo, a gente vai cortar. Porque hoje a gente vai viver igual o menino, né? Manda um sinal se é tu, Senhor. Eu já não sei o que tem que fazer, irmão. A gente vive procrastinando coisas que a gente sabe que tem que fazer. Pelo amor de Deus. Está com a calça lá de número 42, está vestindo 48, perguntando de Deus se é para emagrecer. Não tem como, né? Vou ver se é de Deus. É de Deus, irmão. Pega as roupas e dá para outro. Porque você é incompatível com isso. Está entendendo, irmão? Coisa simples que a gente fala de uma forma natural. Ninguém está aqui dizendo, chamando que alguém está assim, está assado, a forma física. Não é isso, são coisas visíveis que a gente não enxerga e a gente quer enxergar o invisível. Só que nós fomos chamados. Eu não sei se todos estão convertidos aqui. Quem aqui é cristão? Levanta a mão. Quem não é? Quem não é? Quem ainda não entregou a vida para Jesus? Quem não entregou? Quem não entregou? O Senhor? Mas quem? Mas quem? O Senhor lá de azul? Aonde? Aqui, mais uma aqui, outra ali, outra aqui. Mas quem não é cristão? Só para saber o público que eu estou aqui. Aqui também, outra ali. Gente, 7 vidas, mais alguém? Mais alguém? Afastado, tem alguém não? Afastado? 7, 8, 9. 9 vidas aqui. Aonde mais? 10. Vocês estão com vontade de levantar a mão, que gostoso isso, hein? 11 vidas, 12 também, com a irmã de vermelho e do marido de vermelho. 12 vidas. Irmãos, esses irmãos também já não são mais inocentes, por exemplo, agora. Mas, irmãos, tirando esses 12 aqui, antes dessa noite, é uma vergonha para a gente, tem que sentar aqui para ouvir isso. É uma vergonha sentar aqui e ter que ouvir isso, irmão. Sabe, me sinto numa escola infantil. Um cara barbado de advogado, vai diante de um juiz, dá argumento, mas não consegue. Está entendendo, Luiz? Estou trazendo você como todo mundo aqui, tá? Mas não consegue colocar algumas coisas em evidência. Quantas vezes a Deise fala, Luiz, conserta isso. Olha eu aqui, fala, Jesus. Senhor. Fala. Mas amanhã vai todo mundo colocar a fotinha e dizer, o espírito da procrastinação bateu em retirar da minha casa. Pronto, acabou, irmãos. Pronto. Alguém pode honrar o nome do Senhor aí nessa noite? Esses dias, lá em casa é o seguinte, irmão, lá em casa é excesso de café. Lá em casa é o quê? Então eu tenho uma chaleira lá em casa. Um negócio que a gente descobriu de forma elétrica, não sei se você já comprou em casa, é chaleira, né, Bárbara? Elétrica. Aí você enche de água, aperta o negócio lá. Só que lá em casa é tanto café, mas tanto café que a bichinha deu tilt, queimou. Lá é excesso de café. O Gabriel falou, eu fui fazer um café lá em casa, 50 café ao dia, né? Eu fui fazer um café, botei aqui e de repente pode pegar fogo em tudo. Aí a minha digníssima está aqui, como eu sou Moisés na vida dela, eu vou esconder o discípula. Ela olhou a garrafa e falou, garrafa tão bonita, achando que eu ia consertar. O negócio todo queimado embaixo, torrado, aquele cheiro ruim. Ela não dá para recuperar a garrafa não, bota na casa da tua mãe. Eu mesmo peguei a garrafa, irmão, joguei fora, já comprei outra. Já chegou. Agora é o seguinte, jogar fora, não botar outro no lugar, não é coisa de macho não. Falar que vai jogar fora, mas não dá outro, olha para ele e fala, fala para ele, falar até papagaio fala. Está comigo aí, não está? Nós estamos com Jesus, amém? Agora nós queremos orar aqui com os irmãos, com as irmãs. E se essa palavra foi ao alcance do Senhor, presta atenção, sem superstição alguma, a gente não vai jogar na conta do próximo mês, do próximo trabalho, e nem na conta do próximo ano. Se você identificou que sobre a sua vida há uma pendência dela de procrastinação que te atrapalha na evolução, no romper da sua vida, eu queria orar com você aqui na frente. Eu também queria que os irmãos que vão se reconciliar com Jesus e entregar a sua vida para Jesus também viessem aqui também.
Você está procrastinando. E uma coisa que a Bíblia não gosta é da procrastinação da salvação. A Bíblia trata a salvação como emergência. Vamos, carequinha. Vem para cá receber Jesus, vem, amado. A Bíblia não trata a salvação como algo que a gente deve colocar para o dia seguinte, ok? A Bíblia trata a salvação, entendeu, jovem? Hein, filho? A Bíblia trata a salvação como hoje. Se hoje ouvires a voz de Deus, ok? Então a Bíblia trata a salvação como algo essencial e primordial. Vamos fazer uma oração, a nossa irmã Keila vai cantar uma canção, nós iremos entregar a nossa oração também com uma adoração de louvor ao Senhor, amém? Ô Pai, se você quiser abraçar o seu cônjuge com isso, você pode até fazer uma parceria com ele e com ela agora, do que vocês vão melhorar, uma conversa entre casal aí. Só espero que ninguém saia daqui irritado, tá legal? A gente está irritando é o inimigo com isso aqui, tá legal? Pai, nós colocamos as nossas vidas, o nosso jeito, nossas manias em Tuas mãos, e nos rendemos de tudo aquilo que nos torna estagnado, paralisado. A palavra do Senhor nos diz em Hebreus, para nós fugirmos daquilo, baixa só um pouquinho, Keila, para fugirmos daquilo que nos torna vagarosos. Talvez essa pessoa devia estar caminhando com mais velocidade, mais intensidade, devia estar conquistando mais coisas, mas algumas coisas tornam vagarosas, porque o acúmulo. Então nós queremos agora aquilo que é prioridade, aquilo que é justo. Paulo vai dizer para nós examinarmos a nós mesmos com aquilo que é puro, aquilo que é amável, aquilo que é aceitável, aquilo que tem bom louvor, aquilo que tem boa fama. Então nos ensina a qualificar aquilo que é para ser feito, aquilo que é para deixado para depois, porque nem o Senhor fez tudo, meu Pai, no mesmo dia. O Senhor qualificou a urgência. O mundo estava sem forma e vazio, o Senhor disse luz. A luz foi ligada hoje para todos nós aqui, todos esses amados irmãos nobres, esses casais nobres, essas mulheres, esses homens honrosos, Pai, chefe de família, pessoas cujo qual sustenta a sua casa, trabalham, enfrentam guerras, tem a profissão como uma profissão de morte difícil, sai de casa nesse país, nessa cidade tão violenta para ganhar o pão da casa, Pai. Eu oro agora para que o Senhor abençoe a vida desse homem, a vida desse pai de família de forma honrosa, mas tire dele agora em nome de Jesus toda a procrastinação que estava existente na vida de Moisés, que fica trabalhando com sinal e protelando. A prioridade, Senhor, é fazer aquilo que o Senhor quer para esse homem. Assim também eu oro sobre essa mulher que tem a maior responsabilidade heroína da atualidade, que é desenvolver um bom lar, que é estar diante de uma casa qualificada. Eu oro agora em nome de Jesus para que essa mulher tenha suas qualificações. Se aquilo, meu Pai, que me faz pecar, segundo a Tua palavra, eu tenho detectado em mim, eu preciso arrancar da tal tipologia que o Senhor disse: se teu olho faz pecar, arranca, lança fora. Se a tua perna faz pecar, arranca e lança fora. Então qualquer coisa que me faz eu errar e pecar, destruir na minha casa, ocupando o tempo da minha família, roubando o meu tempo, nós estamos agora determinando que esse tempo acabou em nós. Essa fase preguiçosa acabou em nós. Esse tempo de ficar igual menino, deixa Deus falar. Não, Deus já falou, eu já sei o que é para fazer e não vou me omitir. Que sejamos como Abraão. Quando Deus fala, Abraão junta a casa, junta servo, Abraão junta todo mundo, circuncida todo mundo. Queremos hoje em nome de Jesus ser bênção na vida da nossa família, ser bênção na vida da nossa casa, ser bênção para os nossos filhos, ser bênção para o nosso cônjuge, através da nossa atitude, meu Pai. Confia em nós, meu Pai. Quando o Senhor mandou Moisés ir, Moisés pediu pessoas secundárias para estar do lado dele. Não queremos não, Deus. O teu apoio é suficiente para nós, a tua mão é suficiente para nós. Nos ajuda, seja o Senhor da nossa vida, seja o Senhor da nossa casa, seja, meu Pai, o Pai da nossa família. Fala através de nossos lábios, anda com nossos pés, meu Pai, toca com nossas mãos. Em tudo que nós fizermos agora terá a sua bênção, porque a obediência atrai essas coisas. Nos dá poder, Senhor, de chegar em nossas casas e olhar tudo que está em desordem, e ainda hoje começar um projeto num caderno, no livro, colocando em ordem, vendo qual é a próxima parede para ser derrubada, qual é a próxima parede para ser reerguida, olhando aquilo que serve, aquilo que não serve mais, tendo um caderno para fazer as contas da casa, para que essa família jamais sofra de necessidade de pegar emprestado. Meu Pai, dá uma boa administração
organização financeira para essa casa, Senhor. Saúde financeira, saúde espiritual, saúde física, cuidado com o seu corpo, cuidado com a alma, cuidado com o espírito. Parece muita coisa, mas não é. Ah, Deus, tu nos deu essa palavra hoje, então faça isso ser uma realidade em nossas vidas. Se tu disseste para nós essa noite hoje, para que assim seja, assim será. A tua palavra tem poder em nossas casas, a tua palavra tem poder em nossas vidas. Colocamos agora a nossa casa sobre o teu domínio, sobre o teu controle, em o nome de Jesus. Levante a sua mão para